Fala comigo, amigos, tudo bem? Eu sou o Rafael Sobes e estou aqui no canal 4D TV para mais uma análise tática. Dessa vez, da derrota de ontem do Inter, Atlético Mineiro 1, Inter 0. Mais uma vez o Inter joga bem e o Inter segue perdendo. Quinto jogo no Campeonato Brasileiro, nenhuma vitória. Primeira derrota fora de casa, né? Por incrível que pareça, o Inter joga melhor fora de casa do que dentro de casa. E o momento do Inter é de muita atenção. Depois de, no fim de semana, perder o Campeonato Gaúcho para o seu maior rival dentro de casa, o Inter teve um jogo super difícil, duas equipes que perderam, os seus estaduais, e o Inter, bem dizer, começou perdendo o jogo. Com 1 minuto o Inter já estava perdendo e é muito difícil assim. O Inter jogou bem, criou situações, mas jogar bem não está sendo suficiente. Tá bom, gente? Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo e se inscreva no canal, é muito importante pra gente. Quanto mais você estiver aqui interagindo com a gente, deixando seu comentário, dando seu like, ativando as notificações, melhor pra nós e melhor pra você, porque quando tiver um conteúdo novo, você vai ser acionado, tá bom? Se inscreva no canal, é muito importante. Bora, vamos lá. Lembrando você que eu não tenho os direitos das imagens, então você que vem aqui nos comentários brigar comigo porque eu não botei o lance tal, não sou eu que coloco, gente. A gente pega os melhores momentos, nesse caso da Sport TV, e tenta, na medida do possível, destrinchar coisas que aconteceram. Aqui, por exemplo, com 1 minuto de jogo, já não aparece aquela primeira jogada do Inter no qual deu um pouquinho, que o Inter com 5, 7 segundos estava na cara do gol ali, quase teve uma chance contra o Atlético Mineiro. Talvez porque não se tornou em chute, em finalização, né? A bola bateu no zagueiro e foi para fora, talvez por isso não esteja aqui. Mas volto a dizer, a culpa das imagens não é minha. Eu faço em cima do que tem. Bora lá, vamos falar do jogo. Como eu falei agorinha, é muito difícil tu começar um jogo perdendo. E tem várias coisinhas que demonstram claramente o porquê o Inter está tomando gol tão rápido, porque o Inter não passa um jogo sem tomar gol. E isso é muito importante a gente conversar, pois o Inter está pagando caro, principalmente em erros individuais. Tem coisas que acontecem que talvez vocês não percebam. Por exemplo, o gol ele acontece lá do outro lado, logo a bola vai chegar lá no gol. Mas tem muita coisa aqui que acontece que justifica o porquê estoura lá na zaga. Olha isso aqui, Aqui já começa um erro. Se veio junto, aqui eu acho que é o Félix estou. Se veio junto, tem que seguir junto. De que adianta vir aqui? De que adianta sair daqui, vir acompanhar e parar no meio do caminho? Tu tá perdido. Tu já tá fora aqui. 2. A bola vem nele. Joga de volta para frente, cabeceia. Não estava preparado. Cabeceia de novo para lá. 3. Cortou. Aqui vem a parte do sintético. Vê que a bola aqui que passa rápida não está acostumado com o campo sintético. Passou a bola. Já dominou tirando. Já saiu para atacar. Hulk já ficou sozinho. Olha lá. Aqui eu acho que é o segredo, Aqui que eu acho que tem que ter leitura. Faz a falta. Não importa o tempo do jogo, faz a falta. A gente não acredita que possa tomar um gol rápido. Por quê? Porque não faz a falta. Faz a falta, E quem vê aqui não tá errado, Não tá ruim. O Inter mesmo assim se organizou. O Atlético tá com 5 caras aqui. Um desenho interessante, um lá. O Inter tá com 3 aqui. Um sozinho aqui, mas tá na medida do possível organizado. Já teve vários momentos que aqui poderia ter terminado a jogada. Seja com falta, seja dando um chutão, seja cabeceando de novo para frente. E aqui. Aqui no primeiro, quando a bola tá indo, já tem o Bernabé já duvida, né? Tanto que vocês veem que ele vem e volta, ele duvida. Olha só. Quem diz que o Inter tá mal organizado? O Inter tá bem organizado, a zaga tá perfeita. Talvez não, com certeza, tinha que estar um pouquinho mais aqui, Esse cara um pouquinho mais aqui e aqui tudo certo. Porque justamente confiando que esse cara pode ser driblado. O Bernabé defendendo, os zagueiros têm que estar cientes que tu tem que confiar desconfiando dele.
porque quase sempre ele é driblado. Quase sempre ele é driblado. E meio que, né, ele fez o cara vir para dentro, que não é errado, faz o cara vir pro lado onde tem mais gente, onde seja mais difícil, e aqui que eu acho que teve um vacilo também. Foi muito fácil batido, foi driblado assim, como se estivessem driblando uma criança, mas se o Vitor Gabriel está um pouquinho mais próximo, o Coelho não tem essa tranquilidade. Olha só. Olha como está distante. E não pode. Porque nesse drible já tem que ter alguém aqui. Justamente para fazer ele trazer mais e tentar chutar com a perna ruim com a esquerda. Ele está tão só, ele tem tanto espaço, não tem uma sobra em cima do Bernabé, que ele leva para a direita e chuta cruzado. Muita gente também está falando do Rocher, que não se atira, mãozinha. Gente, nenhum goleiro poderia estar um pouquinho mais próximo para evitar essa tranquilidade, porque tanto que o Coelho traz para dentro, ainda consegue levar para a direita de novo e chutar cruzado. E deu um belo chute, esse chute ali, aqui ó, vocês vão ver que o Bernabé vai duvidar, ó, duvidou. Venho para trás. Aqui que eu falo, ó, não tá ruim, ó, mas aqui tem que estar mais próximo. Aqui tá aqui para pegar esse cara, aqui tá no mano a mano, e aí fica tranquilo. Olha o espaço que tem. Driblou, olha isso. Ele não poderia ter tanto... Aí já deveria estar chegando alguém, porque ele tá dentro da área. Dentro da área, um jogador não pode ter tanto espaço assim, ó, entre um defensor e outro. Com 1 minuto, o Inter começa perdendo o jogo. 1 minuto. Lembra, saída de bola, o Inter quase fez um gol. O Inter já teve um escanteio. O Inter não jogou mal de novo. O Inter comandou o jogo o tempo todo. O Atlético teve contra-ataques, normal, não aproveitou, mas o Inter teve o tempo todo o controle do jogo. O controle do jogo. Aí a gente já começa a ver, ó, movimentos interessantes, aqui pedindo a bola. Achei que o Inter estava com pouco peso na área, pouca gente na área. O Inter tem que ter mais gente na área para fazer gol. Mas olha, ó, um time que joga, um time que finaliza. Os chutes de longe não dá para julgar muito as falhas, esse tipo de chutar para fora, porque é de longe, é mais complicado. Mas vocês vão ver que é muito lance do Inter assim, além dos lances que a gente vai ver aqui, quem viu o jogo sabe, teve muito lance do Inter tocando bem a bola, triangulações, infiltrações. Volto a dizer, falta um jogador mais na área. Por que eu falo isso? Ontem jogou o Alejandro. O Carboneiro, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, e aí eu vou explicar. Bora, vamos ver esse lance. Aqui o escanteio, né, que deu uma cabeçada que desvia ali. Aqui, ó, por isso que eu falo, ó, um time que está com dificuldade de fazer gol, tem que ter mais um cara aqui, ó. Olha como tem pouca gente, o Inter não vai para a área. Por quê? Porque o Carboneiro vem para trás jogar. Então se o Carboneiro vem buscar essa bola aqui, ó, tá faltando gente aqui. Eu sei que é pro Bernabé chegar, mas olha só, quando o Bernabé chega aqui, só tem esse cara aqui. E tem o Alan Patrick, que chega na área, mas não chega como um segundo atacante. Ele vem como um meia escondido. Então, ó, pode ver, ó, não tem atacante que faça gol assim, ó. O atacante não consegue jogar se não tiver alguém. Ó, Carboneiro aqui, ótimo, tudo bem. Mas quando o Carboneiro sai, alguém tem que entrar. Alguém tem que entrar. Alguém tem que entrar. Porque senão, não vai ter peso. A bola vai chegar na linha de fundo, vai estar o Alejandro, o Borré, seja lá quem for, contra 2, 3 zagueiros. Ó, pode ver, ó. Aqui estava o Aguirre. Mas aqui, ó, tem que entrar, ó. Porque se ele entra, o Bruno já aparece aqui, ó. Entra aqui, ó. Tem que ser o segundo homem. Mais um chute de fora da área, esse é um pouquinho mais perigoso que o outro, porque não é errado essa jogada, é muito boa. O Carboneiro desce e joga, ele tá tendo muito espaço e ele é bom nessa encarada. Mas volto a dizer, quando ele sai tem que entrar alguém, senão o Inter não tem gente dentro da área. Porque se essa bola chega na linha de fundo pro Bernabé, não tem. O Inter teve mais chances, o Inter teve mais finalizações, mas nada no gol, né? A gente viu. Tanto que só apareceu esses 2 lances, o gol do Atlético e os 2 lances do Inter. O Inter com mais posse de bola, um controle muito bom de jogo, mas com essas dificuldades. No segundo tempo entra o Tabata, e aí o Inter começa... O Inter segue melhor, mas aí o Inter consegue ter mais finalizações, mais corajoso, mais chances de gol, claro.
Aqui caiu no cara errado, né? No mais baixinho, mas estava ali na área. Fala, ó. Quando a bola chega aqui, ó, sempre vai ter que ter jogada ofensiva. Boa jogada, driblou, isso aqui é lindo, ó. Quando um time sempre desenha para que o seu ponta tenha esse espaço aqui contra o zagueiro. É muito espaço, ó. Mesma coisa que eu falei do gol do Atlético Mineiro, né, onde tinha espaço. Isso aqui é muito espaço também. Isso aqui é lindo, ó. Mas volto a dizer, olha aqui. Não, o atacante não vai conseguir fazer gol. Se não tiver um outro cara chegando, ele não vai conseguir fazer gol. Olha só, tem 2 para 1. Um vai na bola e outro marca ele. Tromba e já era. E o Carboneiro inteligentemente sentiu isso. Vocês viram que o Alan Patrick está chegando agora? E aqui uma finalização, boa defesa, foi uma finalização forte e tal. O goleiro já estava aqui, não tinha espaço para jogar do outro lado, mas quem vai dizer que não é uma grande jogada? Ó, 9 minutos de jogo, o Inter em cima. Senhores atentos, né, tendo essa brecha para jogar rápido. E volto a dizer, mais um jogo que o Inter joga bem. O Inter jogou muitos jogos jogando pior que isso. Mas o Inter não consegue ser efetivo. O que tem que fazer? Segue treinando, segue chutando, não pode parar de chutar, não pode ter medo de chutar. Tem que seguir fazendo isso, porque o Inter está produzindo. É o último lance. É o último lance. E tem que seguir tentando. Porque se desistir, se começar a achar que está fazendo errado, vai ser pior ainda. É o último. O Inter joga, o Inter tem ideia de jogo. Ano passado a gente cansou de ver o Inter sem chance nenhuma de gol, o Inter assim, ó, sem estilo nenhum de jogo. O Inter hoje tem um estilo bem forte, bem definido, e os rivais também se perguntam, cara, como que o Inter tá tão mal assim se tem um time tão bom e joga tão bem? A gente sabe, né? Gol. Aqui um contra-ataque. Aqui começam os contra-ataques, né? Aí vem o kamikaze que o Inter é. Saiu a bola de jogo. O Inter com 5 segundos estava na cara do gol do Atlético. Escanteio. Bateu o escanteio, o Inter tomou gol. Não pode. Não pode, tu tá quase fazendo gol e quando vê, tu toma. Muito parecido. Vocês viram ali, ó. Essa aqui é a sequência do chute do Bernabéu. Olha aqui. Não pode dois caras fazer mais que 4 caras. O Hulk, desde o começo da jogada, ele está mostrando que vai correr aqui. E os nossos 3 estão correndo reto. Ninguém com a inteligência de fechar aqui. Inteligência de fechar aqui. Por que inteligência de fechar aqui? E pode ser qualquer um deles, tá? Esse aqui nem tanto porque está longe. Corre para cá. Por quê? Se esse cara dribla, esse cara faz a cobertura. Se esse cara vem para cá, essa bola já não entra no Hulk. Olha só. Isso aqui é falta de entendimento. Quando corre para trás, na velocidade que correram, os caras têm que ir se posicionando, o que está mais perto já se organiza, os jogadores têm que ter entendimento de se meter em posições, por mais que não sejam deles, às vezes, para evitar que seja fácil, ó. Aqui é o Coelho, não fez nada além de um grande pique, não fez nada além de um grande pique. Esses caras aqui, ó, eles não têm que dar só pique, eles têm que se posicionar, e olha aí, ó. A sorte que o Paulinho chegou meio que trombando com o Hulk e o Hulk não conseguiu chutar e a bola caiu no Rocher. Eu até vou voltar esse lance aqui que eu quero explicar de novo. Bora lá. Olha só, voltei o lance de novo. Olha como está. Olha como está. Olha onde está o Hulk. Claro que o Hulk é mais veloz, né? O cara é um animal. Só que esses caras têm que começar a ter a leitura. Ó. Se tem um cara aqui que a função dele é atrasar essa jogada. Ele não pode dar o pique aqui, porque se ele der o pique aqui, ele vai ser driblado. E aí o cara fica com o gol. A função dele é atrapalhar, segurar. Então assim, ó, já tem que começar a ter a leitura de correr assim, ó, em diagonal, ó. Ou começa a correr assim em diagonal, ó. De novo, ó. Olha só. O Hulk tá correndo para cá, o Hulk não tá correndo para lá. Esses jogadores não podem correr em linha reta. Eles têm que correr assim, ó. Porque eles têm que proteger o gol, porque esse cara que tá com a bola, ele tá indo em direção ao gol. Olha aí, ó. Ó, corre pra cá. Tenta trombar. Eu sei que é difícil pegar o Hulk na corrida, mas o Hulk ele tava 5 metros atrás. Já tá ganhando. Ó, aqui se ligou, ó. Aqui já tá morrendo. Já falou pro Paulinho fechar. Então aqui muito do Paulinho tirar essa bola aqui
começou aqui, ó, com o movimento desse jogador, ó. Mas volta a dizer, ó, tem que correr na diagonal, tem que correr na diagonal o tempo todo. Esses caras correram em linha reta e o cara tá correndo aqui, tipo assim, são pequenas, grandes falhas que num contexto muda tudo. E aí, no fim das contas, muito bem, o Paulinho veio de lá, conseguiu. Por que o Paulinho tirou a bola aqui? Porque ele chegou aqui, ele meteu a diagonal. Ele meteu a diagonal, porque se segue correndo em linha reta, tava aqui, ó. Só que os outros tinham que ter feito isso antes. E daqui a pouco até trombar com o Hulk, evitar com que ele embale, correr junto, não apostar a corrida. Correr junto é diferente de apostar a corrida. Correr junto é se batendo, trombando. Apostar a corrida, né? A gente viu aqui. Ó, e olha só, olha a kamikaze, o que aconteceu? Bernabé chutou, o goleiro defendeu, contra-ataque, quase gol do Hulk, ó, o Inter já tá aqui de novo, ó. Isso da parte do Inter tá certo, tem que aproveitar quando o ataque, o outro time ataca, porque vai ter brecha. O que não pode ser contra. Aqui agora vem a falha do Atlético, o Atlético tá aberto a ponto do Inter ter outra chance. De novo, ó. Lembra o que eu falei do primeiro gol do Atlético Mineiro? É disso que eu tô falando, ó. É disso que eu tô falando, ó. Se o Carboneiro dribla aqui, ó, esse cara vai chegar, esse cara vai chegar. Então, essa distância é a ideal. Não aquela que o Bernabé ficou completamente exposto, o Bernabé já tem as suas dificuldades, foi driblado facilmente, e o Coelho ainda teve tranquilidade de organizar a bola e dar um chute tranquilo, certeiro, fez um baita gol. Aqui, ó a diferença, ó. Próximo. Isso que eu falo, ó. Quando o Carboneiro tá aqui, é importante ter caras aqui, ó. Já tem dois dentro da área. Por quê? Se o Alan Patrick não vem, olha como fica o centroavante, ó. Eu falei também no vídeo anterior. Um zagueiro vai na bola e outro zagueiro tromba. Não vai ter como fazer gol, gente. É o único cara que fica injustiçado dentro do jogo é o centroavante. Porque tem dois zagueiros para ele. Mas olha que loucura. 13 minutos. O Inter já tá de novo, ó. Muito bem. Tem que chutar. Isso aí. Muito bem o Bernabé. Bernabé, para mim, tem que ser ponta. Deu de Bernabé na lateral. Deu de Bernabé na lateral. A gente está tomando muito gol em cima dele. E quando acontece isso já há vários, não é de hoje, desde o ano passado, eu já começo a ver como erro do treinador. O treinador tem que ter essa leitura. O treinador tem que ter essa leitura. Tem que ter chances claras de gol. Vai acumulando oportunidades. Chute de longe, mas ainda não perdeu. De novo, jogada rápida. Isso aqui mostra que os jogadores estão confiantes. Estão confiantes, porque geralmente manda o Alan Patrick chutar tal, joga rápido, muito bem. De novo, Carboneiro, mano a mano, olha quanto espaço. Olha quanto espaço, olha que maravilha. Mais um chute. Tem que chutar mesmo, tá mais que certo. Aqui já temos o Borré, já é um Inter muito mais ofensivo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra a importância de pesar na área? Essa jogada tá cheia de gente na área. Quanto mais gente na área, claro, com organização, mais complicado para defender. Olha o que acontece. Um tá aqui, o outro tá para caso o Bernabé drible para fazer uma sobra. Aqui tá vindo no natural e olha aqui. 1, 2, 3, 4. 4 contra 3. Superioridade. E aí, uma baita defesa. Que não teve replay, mas aqui eu vejo que é mais um gol perdido, né? As outras eu não via como. Isso é uma chance clara de gol. Foi uma baita defesa do goleiro? Foi. Mas o Borré poderia ter feito mais. Se ele erra a cabeçada, ele faz gol.
Volto a dizer, foi uma baita defesa, uma bola que veio alta, não estava tão fácil, porque ela veio de cima, o Borré não é um cara tão alto. Olhar. E vamos lá, e acumulando oportunidades. Aí aqui, pá, eu nem julgo, sabe, gente? Claro que é gol perdido, mas é a bola cair no pé errado. A bola caiu no pé errado. Olha, que pecado. Não tivemos nem replay. Como eu falei, não sou eu que controlo isso. Mas aquilo ali é gol perdido, né? Borré e esse agora, aí é gol perdido. E aqui, né? Essa é a pior bola para um atacante. Pior bola que tem para um atacante. Porque 90% de chance de fazer falta. E o que que acontece? Se tu tem menos corpo, tu não disputa. Outra coisa, fica por trás dele. Se for para ele dominar, que ele domine virado pro gol dele, ele vai ter que girar, te driblar e tudo. Não dá essa brecha aqui, ó. Marcar por fora. Tá marcando por fora porque trombou, perdeu e olha aí. Muito bem o Rocher. Aqui o que acontece? Depois dos 40 minutos ali, depois dos 35 o Inter já sofreu mais, o Inter já não tinha tanto a bola, o Atlético já controlou um pouquinho mais, mas mesmo assim o Inter teve chance. E aqui explica porque esse cara tem que ser ponta. A gente está expondo ele na lateral, que é onde ele mais tem dificuldade, e muita gente está bravo com ele porque ele falha defensivamente. Então se o cara é bom numa situação, para que expor o cara na situação que ele não é bom? Ele é bom disso, ó. Fisicamente é um animal, né? Coisa que a gente sempre elogiou. E aqui é uma pena, né? Seria mais justo pro jogo o Inter empatar. Seria mais justo pro jogo o Inter empatar. Como não tem replay, a gente não consegue examinar muito a jogada, tá? Vira uma coisa muito muito louca, porque eu acho que tem um limite de tempo. Aqui não tem o que fazer, tá, gente? Aqui é um cara que tá parado marcando o outro e esse aqui vem embalado. Sempre que acontecer isso, o lateral vai perder. Sempre. 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 Isso aqui não veja como erro. Não vamos botar erro onde não tem. A gente já falou. Mas assim, é muito pelo lado esquerdo. Então o lado esquerdo do Inter, ele é muito frágil. Porque o Bernabé não consegue marcar, né? A gente já sabe suas dificuldades. Outra, o Ronaldo não jogou. Então quando o Ronaldo joga, o Bernabé tem um pouquinho mais de tranquilidade, porque tem alguém ajudando. E porque, né, o cara que está jogando na frente do Bernabé, no caso o Carboneiro, ele não volta para marcar. Então o Bernabé sempre está 2 contra 1. Além das suas falhas, já que a gente conhece, que está tudo muito claro, o Bernabé sempre sofre que tem 2 contra 1 contra ele. Sempre do outro lado tem alguém voltando para marcar. É questão de perfil. Ainda acho que o Carboneiro tem que se dedicar mais defensivamente, muito mais, porque hoje não pode um jogador querer só atacar, não dá, faz muita falta no futebol de hoje. E também, aí o Bernabé leva uma culpa um pouquinho por não ter essa ajuda. Todos os jogadores de campo, eles têm uma ajuda. Nesse momento, o Bernabé não tem. Né? E o rival sabe, o rival vai em cima. Então esse é o ponto principal que tem que consertar. O Bernabé como lateral, ou ponta. Se ele é bom no ataque, joga para ponta. Lateral, a primeira coisa do lateral é saber defender. E outra, porque o ponta que está na frente dele não está ajudando. E vai explodir. Vai explodir. Beleza, gente? Esses melhores momentos, eles foram sim um pouquinho, essa análise tática foi um pouquinho complicada, porque não teve nem replay, assim, foi tudo muito rápido. E volto a dizer, não sou eu que controlo isso. Eu vou em cima do que tem aqui. Então teria muito outras jogadas para a gente conversar mais. Mas é o que tem. Acho que dá para ver bastante coisa, dá para ter uma noção. O porquê está bem claro, né? Geralmente a fase ruim de um clube é difícil saber onde está o problema, mas o Inter está muito claro. O Inter toma o gol muito cedo,
e o Inter não consegue fazer o gol com as ocasiões que constrói. Faz tudo bem. Vem por baixo, toca, triangulação, chega, passa tudo. Então, o Inter tem que melhorar isso urgente. A goleira tá pequena, os caras estão com dificuldade, mas o time tá produzindo, tá produzindo. Outra dica que eu dou, mais um jogador de ataque. O Inter precisa mais um cara junto com o centroavante. Senão ele vai ficar sozinho e vai passar em branco, muitas vezes sem tocar na bola. Para um atacante ter oportunidade, outros jogadores têm que, para um centroavante, no caso, ter oportunidade, outros jogadores têm que entrar na área. Tem que entrar, porque senão tu fica uma presa fácil. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente o Inter tem mais uma derrota, tem que se reabilitar o mais rápido possível, tem que voltar a ganhar, tem que ganhar o primeiro jogo nesse Campeonato Brasileiro, independente se joga bem ou mal. Até então tá jogando bem e tá perdendo. Não sei se eu tenho medo, ou não sei se eu fico feliz com isso, porque quando tu joga bem tu tá mais perto de vencer. Mas quando tu joga bem muitos jogos e não ganha nenhum, aí eu fico com medo. Tá bom? O momento é de luz amarela. O Inter teve jogos fora de casa, né? 2 jogos fora de casa, isso é importante ressaltar no Campeonato Brasileiro. Mas a luz amarela tá ligada. Minha opinião, segue nessa batida, uma hora vai ganhar, não muda o que está sendo feito. Ajustes, claro, sempre terão que ser feitos na zaga, menos gol, tentar não tomar gol num jogo e assim reconstruindo pouco a pouco. A vitória vai vir, espero que seja no próximo jogo, porque desse jeito que está jogando, é só acertar a última jogada. Valeu, gente! Se inscreva no canal, muito bom pra gente. Daqui a pouco eu tô aqui fazendo mais análise tática. E ó, fique com a gente. Grande abraço, tchau, tchau.